Antes de mais nada, queria mais uma vez agradecer a todos vocês, e principalmente também quem está nos ouvindo aqui pelas mídias sociais. Lembrando que nós estamos fazendo a transmissão simultânea através do YouTube, Facebook, tá? E isso vai ficar disponibilizado para todos depois que estejam aí nos acompanhando, tá? Queria registrar algumas pessoas aqui que estão presentes, como o general Rocha Paiva, que veio de Brasília especialmente para esse dia, para nos dar aqui uma fala que vai ser super importante agora na parte da manhã. Agradecer a presença de Fernando Ferreiro, que é secretário da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. O Fernando é uma pessoa, quem é da área do turismo sabe da importância que o Fernando tem na construção do turismo, principalmente do turismo da Bahia. Ele foi presidente da Bahia Tussa, foi presidente do Convention Bureau, criador do Convention Bureau lá de Salvador, e hoje está aqui dando a honra da presença dele. Registrar a presença do Sérgio Gomes, que é também da Bahia, é o diretor do SEBRAE, é também uma pessoa muito influente, parceiro para todo momento, amigo, e obrigado, Sérgio, pela presença. Roberto Fagundes, mineiro das Alterosas, presidente da Federação de Convention Bureau do Estado de Minas Gerais, foi da Associação Comercial, FEComércio, também lá de Minas Gerais. E obrigado, Roberto, pela presença. Nan Souza, presidente de São Luís Convention Bureau, está conosco aqui, ex-deputado federal. Obrigado, Nan, pela presença. Os demais são palestrantes, eu vou falar na hora de vocês, ok? Queria registrar também a presença do secretário executivo do Conselho Estadual de Turismo e Viagens, o Guimarães, que está aqui conosco, é Roberto, grande batalhador do turismo nacional e também aqui, principalmente em São Paulo. Agradeço a presença de todos. Bom, antes de mais nada, eu vou também já passar a palavra para a anfitriã da casa, que é a Mariana, que dispensa comentários, como a Mariana é uma pessoa que acho que a maioria conhece, principalmente quem estiver em casa nos ouvindo ou no escritório aí, sabe da importância que a Mariana tem nesse contexto do turismo nacional, pelas pesquisas que ela faz, pela grandeza do trabalho que ela representa e sempre muito de vanguarda os pensamentos e os trabalhos que ela faz. Queria agradecer também o pessoal da imprensa, porque sem a imprensa é impossível você dar sequência nos trabalhos e divulgar o que o turismo faz. Então, Mariana, a palavra é sua. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer as gentis palavras do Márcio, cumprimentar meus colegas de mesa e cumprimentar todos que estão aqui presencialmente e os que nos assistem. Em nome do presidente Abram, é uma alegria receber eventos como esse, eventos de turismo na FEComércio. A gente retomando as atividades depois do fim da fase mais crítica da pandemia, que é colocar esse espaço como um espaço bastante ativo para eventos de turismo também. Então, até outras entidades que tenham interesse em realizar eventos aqui, por favor, façam contato conosco. E, do ponto de vista estratégico, o nosso Conselho de Turismo tem tido bastante apoio da Federação para discutir os temas de turismo e para apresentar pleitos, como, por exemplo, integrando o projeto que o meu colega Alexandre vai apresentar hoje, que é de grande valia para o turismo nacional. Nós temos estimulado discussões sobre a importância econômica do turismo, sobre o papel na geração de empregos e na melhoria da imagem internacional do país. Então, em nome da Federação, a gente agradece e deseja um excelente evento a todos vocês. Muito obrigada, Márcio. Vou passar a palavra para Maria Verônica, que é do Instituto Sagres, para fazer as suas considerações. Maria Verônica. Bom dia a todos, satisfação estar aqui, satisfação vê-los, e a gente agradece muito ao Márcio o convite ao Instituto Sagres para participarmos de evento de tamanha relevância. O Instituto Sagres, para quem não conhece, é uma OCIP, de natureza associação, OCIP, foi fundada, hoje estamos com 18 anos, fundada em 2004 por militares da reserva do Exército Brasileiro. Na sua composição hoje e diretoria
Ele é dirigido, gerenciado por militares e civis, militares das 3 Forças Armadas, da reserva das forças, e também aproximadamente 50% de profissionais da área civil. A sua natureza de associação, o CIP, reúne expertises diversas hoje, em planejamento e gestão, construção de cenários prospectivos, áreas de segurança e defesa, geopolítica, agronegócio, e um dos temas, até por este é um dos maiores que a gente está aqui, o Instituto Sagres se qualifica como hoje muito falado, todos os senhores entendem, um think tank, né, de estudos estratégicos. E quando elaboramos, nos 2 últimos anos, em plena pandemia, uma proposta de projeto de nação, tema que o general Rocha Paiva vai desenvolver, um dos temas eleitos entre 106 temas problemas para o Brasil, depois resumidos para 60 e poucos, ficamos com 37. Nessa síntese de 37 temas de maior relevância, temas mais promissores e mais impactantes necessários para o Brasil, o turismo está ali, se qualificou como um dos temas mais importantes para o Brasil nos dias de hoje e no futuro, dada a tamanha potencialidade e a oportunidade de exploração do turismo ainda em escala no Brasil, precisando sendo inclusive considerado como um dos temas que pode impulsionar o PIB brasileiro. E é importante colocar para os senhores, inclusive como apoio do Instituto Sagres, sendo ele uma instituição especialista, um dos seus expertise, estudos estratégicos, e a gente se propõe, com nossos participantes, a estudar estratégias para o futuro, para o turismo no Brasil, dada a tamanha potencialidade para este negócio em nosso país. Obrigada. Passaria a palavra agora para o Alexandre Sampaio, que vai fazer um comentário mais tarde também, é o palestrante da tarde. Alexandre dispensa comentários, porque também é um grande ícone do nosso turismo nacional, veio do Rio de Janeiro, é um carioca conhecido de todos nós. Gostaria de passar a palavra ao nosso amigo Alexandre Sampaio. Alô? Bom dia a todos. Saudar o Márcio aqui em nome da Federação Brasileira de Conventions Bureau. Dizer que a iniciativa é muito válida, até porque o espectro do dia de hoje é o Brasil do futuro, que aborda uma série de campos dentro de uma discussão ampla, genérica, e que com certeza se torna convergente para discutir do Brasil o que será após as eleições, o próximo ano, como é que nós vamos ter desafios e potencialidades a partir de uma ação, de um entendimento conjunto, porque todas as áreas acabam sendo convergentes e o turismo, com certeza, vai ser protagonista nessa discussão. Foi por isso que levou a CNC a promover o projeto do Vai Turismo, o Brasil do Futuro, que convergiu para todas as FEComércio, inclusive aqui discutido no âmbito da FEComércio, no Conselho de Turismo e Eventos da FEComércio São Paulo, e que permitiu que todos esses aspectos das peculiaridades do Brasil, em todos os seus detalhamentos, que são diferentes, mas convergentes no final no curso final desse processo de análise, mas que pode ser discutido e trabalhado com as suas potencialidades para construir um caleidoscópio, assim, da parte do turismo, mas que possa ser trabalhado de maneira integrativa e ser vendido com todas as suas diversidades. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui e depois eu vou ter a oportunidade de detalhar e apresentar para quem não conhece o Vai Turismo. Obrigado. Obrigado, Alexandre. E, por último, aqui na composição da nossa mesa, eu queria passar a palavra para o nosso secretário de Estado, Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Vinícius Lumers, que, ressalto, tem feito um trabalho espetacular na condução da Secretaria aqui de Turismo do Estado, aqui de São Paulo. Secretário, muito obrigado pela presença. A palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Agradeço pelo convite formulado
e é uma alegria estar aqui presente. O Márcio é conselheiro do nosso Conselho de Turismo do Estado de São Paulo, parceiro de ações da Secretaria, e nosso amigo. O Alexandre, eu não tenho aqui palavras para descrever e reconhecer o que o Alexandre tem feito pelo turismo, como presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, porque tem sido uma longa caminhada, mas sempre juntos, né? Nessa missão, né? O turismo é muito uma missão, né? Eu tive uma outra missão antes da minha vida que me ocupou muito, que foram as micro e pequenas empresas. Eu fui relator do primeiro manifesto das micro e pequenas empresas do Brasil, quando se fundou o movimento. Aqui era o AFIF, criamos um movimento nacional, e eu faço questão de dizer isso, porque eu acho que são coisas muito parecidas. Eu vou dizer por quê. Na época, o título era Liberdade para Trabalhar. E se eu for ler esse texto hoje aqui, nós vamos estar de volta no ponto inicial. Liberdade é liberalismo, trabalhar é trabalhismo. Não é isso. O projeto de uma nação, o projeto de um país, não passa por aí, né? Não passa por algo ou qualquer coisa que nos afaste do que seria um projeto de nação. E não há projeto de nação que possa abrir mão de empreendedores, de jovens, de pessoas que queiram fazer, construir, como é o caso dos micro e pequenos empresários do Brasil inteiro. E eu passei anos, SEAG, depois SEBRAE, nós construímos uma instituição nova, e no turismo buscando fazer a mesma coisa. A questão institucional é muito importante. Há uma correlação sempre muito direta entre a capacidade institucional e a condição de desenvolvimento das nações, dos países. E aqui não é diferente. E por isso nós buscamos reformas no Ministério do Turismo, durante o período em que eu ocupei o Ministério do Turismo, antes como presidente da Embratur, antes como secretário nacional de políticas e como presidente do Conselho Nacional de Turismo. Fizemos o Plano Nacional de Turismo, como nós fizemos aqui o Plano São Paulo para Todos e o Plano 2030. Né? Mas a dificuldade que nós temos tido no Brasil é de contexto e de premissas. Né? E, no final, o que a gente chama de projeto de nação ou projeto de país é preciso ser muito simples. E nós não temos conseguido essa simplicidade, que ultrapasse o ideológico, que ultrapasse e ter condições para imaginar a criação de um país que se paute por afluência social, por criação de uma classe média, porque eu ouso dizer aqui que não foi ainda de forma explícita, ainda de forma implícita, na história do Brasil, dito que esse país deveria ser um país de classe média. Isso não foi dito. Não há quem diga. Nessas eleições, nós não encontramos isso. Nem na anterior, nem na outra. Nós não encontramos isso. Sabe por quê? Porque fazer um país de classe média é preciso mexer em muitos interesses. E é preciso convencer as pessoas a negociar esses interesses e fazer um desenvolvimento negociado. Por isso, com a produtividade que nós temos, que é 1/5 da produtividade dos norte-americanos, nós estaremos sempre dizendo aos brasileiros que nós seremos outra coisa, mas que isso está escondido e velado. Não é possível. Não com uma produção de 1/5. Não é possível. Então, nós vimos olhar para essa possibilidade concreta. Alguém vai dizer, mas teve alguns anos aí que foi melhor, pior, tal, etc. Coisas passageiras. Ou o preço das commodities internacionais, ou questões cambiais, ou o fim da inflação, que permitiu o aumento do crédito no Brasil, de 16% do PIB para 90% do PIB inteiro, a custos caríssimos. Então, o Brasil tem questões de reformas macro, meso e micro a serem feitas, mas é preciso razão, interesse para fazer isso. E aí vem essa ideia de que nós pudéssemos transformar em outra coisa. Classe média foi o que é a base do sonho americano, do chamado American Dream. É a base da imigração que teve 100 anos atrás para o Brasil. As pessoas queriam afluência social, oportunidade. Falavam muitas línguas. Se nós estamos há 100 anos atrás nessa sala, teriam línguas e sotaques diferentes. As pessoas vinham para o Brasil para fazer isso.
E será que nós temos isso hoje no Brasil? A partir de 90, a economia brasileira abriu. Ela é uma economia fechada. Ela precisou ser fechada na política de substituição de importações, mas ela foi além do tempo, né? Então, é recente a abertura dos portos do D. João, como também é recente a abertura dos portos de 90. A questão é que nós não temos muito mais tempo para perder deixando de explicitar claramente o que seria essa contribuição dos micro e pequenos empresários, no nosso caso aqui do turismo, para um projeto de nação, porque isso não está dito, e nenhum porquê. Se fala em reformas, reformas para quê? E o povo apoia, mas para quê? Qual é a troca? Isso eu acho que tem um desengano aí. E nessas eleições eu vejo isso de novo, né? E eu não falo dessas eleições, eu falo das eleições em geral. Saudar a Mariana Aldrigue, presidente da Comissão de Turismo da FEComércio, professora que tem um grande respeito nosso, grande parceira também, o Zé Roberto Magalhães, nosso secretário executivo do Conselho, e a Maria Verônica Corino, que já falou aqui, que é a nossa nova amiga, vice-presidente do Sagres, né? Então, eu faço essa introdução porque vamos contextualizar o Brasil no Concerto das Nações, né? É lógico que eu não tenho aqui um tempo mais longo, nem tempo suficiente para aprofundar o que eu vou dizer. Mas vamos pensar na nossa posição internacional. E vamos fazer aqui, não vamos falar dos equívocos que cometemos nos últimos anos em relação à desindustrialização do nosso país. Esse já é outro assunto, um assunto muito sério. Vamos falar da produtividade, da eficiência, mas vamos falar fundamentalmente do que são as nossas vantagens comparativas. Quem somos nós perante o mundo? Bom, quando se fala isso, imediatamente alguém diz assim, poxa, então, agribusiness, esse é o nosso negócio. Agribusiness, há 40 anos atrás, o que era? Nós éramos importadores de alimentos. E foi por um passe de mágica que houve essa transformação do agribusiness do que era para o que é? Essa é uma pergunta. Segundo, qual é o outro setor que não é um setor, e sim, aí de novo, contextualizando, uma dimensão econômica que é também, perante o mundo, igualmente a esse potencial que tinha o agribusiness e se desenvolveu, que tem vantagens comparativas mundiais, globais. Qual é o outro? Claramente não é a indústria, porque nós desindustrializamos. Nós temos que reindustrializar de forma competitiva, evidente. Mas os empregos não vão estar necessariamente ali ao custo e à condição que nós temos. Não vão estar. Bom, e aí nós vamos para o outro setor, no qual, perante o mundo, nós temos concretamente vantagens comparativas, vantagens naturais, e que podem se transformar em vantagens competitivas. Qual é esse outro setor? Não. Qual é essa dimensão econômica composta de muitos setores? É o turismo. Mas não turismo no sentido de como se entendia no passado, mas no sentido que nós adotamos, turismo e viagens, travel and tourism. Por quê? Porque esse foi o entendimento adotado pelo WTTC, que é o Fórum Econômico Mundial dos Privados no planeta. Eu tive a honra de ter presidido o único evento completo da WTTC na América do Sul, em Florianópolis, em 2008. O mundo todo do turismo veio ao Brasil pela primeira vez, todo. Nós fomos a Dubai, buscamos os sheiks, a turma do lençol, os milkshakes todos vieram, né, os milk estavam todos aí. O mundo inteiro veio, né? E a pauta estava ficando clara naquele momento. Porque aqui, com esse conjunto de vantagens comparativas, e se você pega o Fórum Econômico Mundial, que diz assim, o país com maior potencial natural para desenvolver o turismo no mundo é o Brasil. E o 8º, 9º ou 10º, lá pelo WTTC, lá pelo Fórum Econômico Mundial, né, em cultura, diversidade, e isso é chocante, porque assusta todo o Oriente Médio, toda a Europa, o mundo inteiro, do Egito à Grécia, à China, à Tailândia, à Turquia, aos Estados Unidos, à Itália, Roma, enfim.
oitavo ou nono, para o turismo, por conta da nossa diversidade. Então, vamos olhar os dois, agribusiness, e vamos olhar turismo e viagens, travel and tourism. Não? Turismo, porque há uma traição, uma subtração, quando se fala em turismo. Turismo é aquela parte da economia que acontece quando a economia vai bem, a sociedade vai bem e as pessoas viajam para gastar dinheiro. Aí está o equívoco de formulação. Não é isso. Porque, se fosse isso, você não teria como explicar a projeção do WTTC para os próximos 10 anos, que o turismo e os assuntos ligados ao turismo e as viagens, e a alavancagem das viagens será responsável por 30% dos novos empregos gerados no mundo. 30%. Você olhar essas empresas locadoras de veículos, ela pergunta quem é o cliente. São as empresas que alugam carros para turistas de lazer e de viagens. É o comprador de automóveis do Brasil, é esse movimento. Os economistas tradicionais, e a professora Rodrigues conhece essa visão tradicional, eles olham setor primário, secundário e terciário e colocam o turismo no terciário. Não. Por que não? Porque essa é uma avaliação, essa é uma percepção do século XIX que contemplava não haver o deslocamento e as viagens, a internacionalização e o comércio do início da era industrial. Pois o mercantilismo era industrial. A Revolução Industrial ela começa, mas não existem viagens. Viagens vêm na Europa mais tarde, e aí, importante, com a conquista da semana de 8 horas e as pessoas terem tempo livre e poderem viajar. Ou nos Estados Unidos para visitar os parques naturais. Aquele turismo interno começa assim. Até ali, até a década de 20, eram os grandes hotéis. Lembra aquele filme De Volta ao Passado, que o cara vai lá para aquele hotel? Aquele era o turismo de poucos, onde as pessoas iam de roupa para a praia e tal. O turismo de massa é outro fenômeno. Mas também a internacionalização das cadeias de produção precisam do que a gente chama de turismo. O hotel, os centros de convenções, toda essa máquina tinha uma coisa chamada economia do visitante. Então, vamos lá, economia de visitante, vamos assim, criar uma imagem. Nova York, 70 bilhões de dólares de faturamento, 70 bilhões de dólares de faturamento, 60 milhões de visitantes. Haveria Nova York como tal, como ela é hoje, sem isso? Quer dizer, isso é não só o faturamento, é a própria estrutura da cidade que está pendurada nisso, como São Paulo também tem 18 milhões de turistas, ou o Estado de São Paulo, 46 milhões de viagens. Que tipo de turista? É diferente o modelo, aqui e ali, mas essa renda ela pode duplicar ou triplicar. Como? A despoluição do Rio Pinheiros, nós vamos ter essa semana que vem já, o Rio Pinheiros, barcos, jet ski, etc. Agora imaginem arrumarmos o centro da cidade de São Paulo. Olha a diferença que dá. Né? A explosão que dá. Porque faltam cidades de estrela. Barcelona foi, Lisboa foi, Londres foi. Por que eu falo essas coisas? Porque, ao olhar a economia do visitante com as suas várias facetas, eu me obrigo a tentar entender que eu devo ter uma estratégia para acabar com o déficit na balança de turismo, que foi de 156 bilhões de 2003 para cá, e pensar em gerar um superávit de 156 bilhões, porque não há nenhum especialista em turismo, e essas conversas eu tive pessoalmente com a Glória Guevara, que foi presidente da UTTC, e agora a nossa ministra na Arábia Saudita. Eu pertencia a essa comunidade do G20 do turismo, ou ao Zura Pololikashvili, que é o presidente da OMT, e, aliás, essa semana nós passamos a integrar a rede mundial da OMT, porque nós criamos um centro de inteligência do turismo, que é o primeiro estado do Brasil ou da América do Sul a fazer parte. E ele, como ela, e todos dizem, o Brasil não pode ser menos do que um dos 5 países do turismo mundial. E nós? Nós colocamos como uma coisa a mais, Alexandre. Uma coisa a mais. Não é uma coisa a mais. Não é uma coisa a mais. Agora, eu sei que eu estou exagerando no meu tempo. Como eu não falo hoje à tarde, então eu falo agora um pouquinho. E sem essa estratégia, sem essa explicação da economia do visitante, sem o entendimento do potencial que tem uma Amazônia para atrair
turistas, que tem, eu falo internacionais, que tem a Costa do Encanto, não é Costa do Encanto, é Costa que vai do Piauí, Maranhão, até o Ceará, Rota das Emoções. É absolutamente fantástico. Serra da Mesa, Jalapão, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ali com as serras e tudo mais, e assim vai, aqui, ali, aqui em São Paulo, eu tenho tido a honra de conhecer o Estado como um todo, e é absolutamente evidente que esse potencial aqui é para nós e é para o mundo. E não há uma estratégia nesse nível. Não há ainda. Né? Não há. Houve para o agribusiness, e agora eu vou tentar encerrar, não sei se vocês acreditam em mim, alguns que me conhecem acreditam, outros não. O que aconteceu com o agribusiness? Primeiro, o agribusiness ele se internacionalizou na cadeia de produção. Mesmo antes de 90 ele vinha fazendo isso. A tecnologia, os doutorados da Embrapa, a relação com os grandes produtores da chamada Revolução Verde, das sementes, da produtividade, que era necessária para acabar com o fantasma, né, do Thomas More, que era... não Thomas More, a produção de alimentos cresce numa proporção vegetativa e a população de forma geométrica. Né? Eu não me lembro o autor, um branco, Thomas More, Utopia, daqui a pouco vem. E essa relação ela foi para o final da linha, aonde ela se integra com os compradores internacionais. O que permitiu isso? A entrada nos mercados, a condição de empreender, financiamento, conhecimento, mas, em última análise, internacionalização da cadeia. Por isso que só a partir de 90 é que nós passamos a ter chance, com a abertura dos mercados, de ter, sei lá, um vinho que não fosse o Forestier ou o vinho da garrafa azul num restaurante de São Paulo, porque não tem como fazer turismo com vinho de garrafa azul. Né? Aí você vai dizer, mas foi lento. Foi muito rápido o que aconteceu. Aí é um paradoxo, porque se você diz assim, puxa, o Brasil demora a se desenvolver e tem 500 anos. Depende, se você calcular 200 anos, é diferente. Se você calcular que a economia abriu em 90 e que o nosso capitalismo é tardio, o nosso desenvolvimento é tardio em muitas dimensões, mas o tamanho do nosso país, por outro lado, e as coisas que nós conseguimos fazer em curto tempo são fantásticas. Mas não há mais tanto tempo a perder. O que eu estou falando aqui é uma obviedade em qualquer lugar do mundo. Então, como eu não quero me estender muito, eu quero dizer rapidamente o que nós estamos fazendo em São Paulo. Primeira coisa, nós colocamos o turismo na agenda política e econômica do Estado. Foi definido que nós trabalharíamos em parceria interna obrigatória com as demais secretarias. Não tem turismo que o turismo não vai conseguir fazer, porque ele é transversal. Baixamos os impostos do combustível das companhias aéreas, montamos parcerias privadas e fizemos as maiores campanhas de publicidade da história, possivelmente da história do Brasil, inclusive no exterior. E começamos uma caminhada de concessão dos aeroportos, começamos uma caminhada lado a lado com as demais secretarias, né, que hoje culminou com a construção, ao todo pelo DR, de 15 bilhões em obras, sobretudo de vicinais de estradas no campo, que permitem acesso a todo o Estado de São Paulo. E garantido mais 50 bilhões de privatizações, que estão baixando o custo das entre 20 melhores estradas do Brasil que estão em São Paulo. Poxa, isso tudo está acontecendo. Mas e que Estado é esse? É um Estado que não tem turismo, porque essa é a noção. A questão da percepção. São Paulo é o Estado da indústria e do agribusiness. E nós dissemos, não, é do turismo. De parques naturais? Como parques naturais? Nós temos a maior porção da Mata Atlântica aqui, no sul da cidade, de forma contígua. A Costa Rica aqui, ela é vizinha de Nova York, mas não é percebida assim, porque então, nesses casos todos, primeiro é a percepção, ou nós olhamos diferente, viramos a visão, se a gente continuar olhando, turismo é uma família com um baldinho na praia, Adriana, lá em Guarujá, e vão passar o final de semana. Para muita gente ainda é um vagão da economia, um vagão.
Não é. Hoje o turismo é uma plataforma de desenvolvimento, de imagem, como foi falado aqui, mas primeiro de desenvolvimento. Porque ele cria livable cities, boas cidades para se viver. Eu tenho um exemplo, Florianópolis, tem uma grande universidade, e o outro lado, internacionalização da cadeia, a Universidade de Aachen é mãe das engenharias de lá. Mas isso não era suficiente para que tivesse 2.000 empresas de tecnologia por ali. Era preciso que a cidade fosse turística e boa e agradável para os jovens. E isso anda junto. E se cria um ambiente, como tem o Rio, infelizmente combatido por outros tipos de força, mas essa é a força natural do Rio, é a economia criativa, ou aqui em São Paulo, que tinha que estar vivendo isso aqui no centro também, e você achar esses espaços para ir criando elementos na sua comunicação e no seu marketing, dizer, pelo outro ângulo, que é um Estado verde, que é um Estado de Mata Atlântica. Aí começou a ser concessionar os parques. Aí eu disse, mas você concessiona? Não, é outra secretaria, é lá do PNIDO. E aceleramos o que já tínhamos iniciado. Nas transformações, que é ali que nós começamos no meu período como ministro, e continuaram normalmente no período Bolsonaro. Nós abrimos o Capital das Aéreas nos últimos dias de governo, eu, o presidente Temer e o Padilha na sala, ligando para o Paulo Guedes, nós vamos abrir o Capital das Aéreas. Você segura, manda MP, e ficou. E foi, porque essas coisas têm que ser do país e da nação. Não, isso não pode ser questão política. O mesmo, os parques temáticos nossos, que são objeto aqui da nossa política de distritos, vocês sabem de quem é a política de áreas especiais de interesse turístico, que antecede a nossa política de distritos, que foi para o Congresso Nacional, parou lá, mas nós colocamos em pé aqui? É do Geisel, de 1970 e pouco. E nunca foi regulamentada. Então, nós temos que cuidar, não só para cuidar para que, de repente, a gente não está andando, mas a gente pode estar andando para trás também. Eu ontem estava num hotel em Serra Negra. Até o Patrick e a gente filmou uma senhora, hotel todo reformado, hotel, grande resort, Serra Negra, o antigo hotel, grande hotel Serra Negra, um hotel fantástico, todo arrumado. No final do corredor, ela apontou, lá era o cassino, lá era a sala de dança e tal, etc. Como é que era aqui? Era ótimo, não tinha problema nenhum. Tinha crime, não tinha nada. Em Santos também, na Urca também. Onde não tem cassino, eu não estou falando liberar a jogatina, porque a jogatina já está liberada. Você entra na internet e joga no mundo inteiro. Você viaja e joga, está liberado. Tem cassinos ilegais, mas o cassino e o hotel, ela disse, olha, Serra Negra, tudo que foi construído em Serra Negra vem de lá, instância climática. E andamos para trás. Eu falei aqui de parques naturais. Tem um parque natural, o pessoal aqui às vezes chega para mim, prefeito do interior, assim, eu tenho 17 cachoeiras. Eu digo, tem algum com hotel de vista para cachoeira que possa fazer lá atividades nas suas 17 cachoeiras? E o município com 15, e o município com 10, não tem. Sabe onde é que tem? As Cataratas. Um hotel também lá da década de 50, construído pelo governo, pela Embratur, como foi o hotel lá da Paraíba, não é o outro, da Paraíba, o Tambaú. Imagina colocar hoje o Tambaú, discutir o licenciamento do Tambaú. Hoje, o licenciamento, nem o Cristo Redentor se colocaria em cima do Corcovado. Eu duvido. Ia se discutir a questão do Estado laico, ia se discutir a questão da natureza, do bondinho, etc, etc. E é o parque mais visitado do Brasil. Parque mais visitado do Brasil, junto com o parque lá das Cataratas. Que bom. E aqui nós estamos fazendo esse movimento. Tínhamos acelerado esse movimento lá em Brasília. Existe muita questão ideológica que trava. Nós estamos tentando acelerar cada vez mais isso. Assim começou o turismo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 20% do seu território coberto por vegetação. Nós temos 60%. Nós temos muito mais biomas. Entra aqui e pergunta quantos visitantes tem em parques naturais dos Estados Unidos, e você vai ver 298 milhões de visitantes. 298 milhões. Os parques naturais. Tem parque com 6, 4 milhões. E sempre a visitação é 1% do parque.
Você vai à Nova Zelândia, tem parque de 6 milhões. Parques temáticos, como nós liberamos? Nós zeramos os impostos de importação de parques temáticos, porque aí a liderança do Baldatti, da turma aí, que dizia, olha, há 20 anos não nasce um parque temático no Brasil, professor Aldrigue. Sabe por quê? Primeiro, porque havia uma taxação de equipamentos, de importação de equipamentos, que elevava o preço de um equipamento de parque temático a 2,7 do valor. A roda gigante importada, ou qualquer aparelho, ele era taxado como ambiente de uso pessoal. Pessoal. É bem de capital. Não tem equivalente no Brasil. A política de distribuição de importações foi muito alongada, porque é justamente ter um parque temático que gera a indústria de equipamentos para parque temático. É o contrário, o serviço puxa a indústria. O serviço é locomotiva, o turismo é locomotiva. Ele não é estático, serviços. Estratégia é isso. Primeiro entender a filosofia e a história da coisa, pensar na política, depois a estratégia, depois o tático, depois o operacional. A hora que você mistura tudo isso, você não sabe a diferença de que no nível tático ou estratégico, é aquele imposto que trava tudo, ou é o bombeiro que não dá licença para o resort, que leva 10 anos para poder existir uma licença de marina, que no Brasil é uma confusão. Eu fui visitar o modelo de marinas em Miami, e lá tem 1 milhão de embarcações. Aqui nós estamos construindo e licenciando 13 agora, em 13 lugares diferentes do Estado. Então, lá, uma vez licenciada, professora, licenciada um polígono, são 3 folhas de papel. E eu vi as 3 folhas de papel de adesão. Ali pode, ali não pode. Onde não pode, não pode. Onde pode, pode. E é 90 anos. Cumprindo, você não vai ser chutado para fora. Agora, você conhece a história das marinas no Brasil. É um inferno. As 9 de Salvador estão todas sob júdice, pelo menos até onde eu sei, em brigas aí do Ministério Público, e fica na mão dos... Olha aí, todas brigando. Até hoje. E licença de 35 anos, quer dizer, o modelo é desfuncional e o turismo é visto de forma equivocada, forma atrasada, como uma forma de liberação das pessoas. Eu vou terminar aqui a minha fala dizendo o seguinte. Quando nós chegamos em 2019, nós aceleramos a comunicação, nós geramos 50 mil empregos em São Paulo, CAGED. Passamos a construção civil. No passado, 65 mil. No ano anterior, tínhamos perdido 128 mil. Esse ano, a gente previa 60 mil. Já deu 50, vai dar mais de 80 até o final do ano. Mais de 80. Foram geradas 9 mil empresas. Aí você vai dizer, essas 9 mil empresas, isso não é saldo, é geração. O saldo é metade, 4.500. Você vai dizer, então o cara foi ser MEI, foi ser microempresa e não foi empregado. Espera aí, mas se tem 80 mil empregos sendo gerados, a resposta já começa a aparecer. No caso de São Paulo, especificamente, é a maior infraestrutura do Brasil. É um estado grande, com várias potencialidades. Então, o turismo terrestre já cresceu 14% sobre o ano de 2019. Temos um programa de crédito, quando desenvolve, Caixa e Banco Brasil são parceiros, nós vamos para o interior, o SEBRAE vai junto, agora vai começar a fase peso pesado. O SEBRAE é nosso parceiro no ecoturismo, no estado inteiro. Nós temos várias parcerias e nós temos os distritos turísticos. Nós temos as rotas cênicas, as rotas gastronômicas, que vão se reunir na semana que vem para fundar a associação de todos os municípios com rotas gastronômicas. E, no caso dos distritos, nós já temos Olímpia, que tem 30 mil leitos, é o segundo maior número. Hoje, a propriedade compartilhada tem mais de 2 mil CNPJs comprando isso na Bolsa, ou seja, nós estamos financiarizando o setor de turismo, o Estado, Brasil. Serra Azul é outro distrito turístico, onde tem Hopi Hari, Outlet, Wet n Wild. E o que é o distrito turístico? O que vai acontecer em Andradina, com o parque já está aberto, agora vem a fase de 2 mil apartamentos, lá no extremo noroeste do estado. E depois, proximamente, Portal da Mata Atlântica, junto com a Votorantim, 5 municípios
no Vale do Ribeira, e assim sucessivamente. Cogestão, né? Áreas especiais de interesse turístico lá do Gás, virou distrito turístico, um projeto que nós fizemos em nível nacional, andou meio de lado, e aqui é cogestão. Temos um conselho público-privado e, no público, mínimo 4 secretarias de Estado, prefeitura ou prefeituras, plano diretor de turismo e ordenamento e planejamento e captação de turistas e captação de investimentos. São flashes. Isso tudo é muito difícil de fazer, mas a adesão é brutal. Inclusive, no programa mais antigo aqui de São Paulo, que é o programa de obras dos municípios, que era uma faixa de 220 milhões por ano, nós estamos, no ano passado, em 550 milhões, esse ano mais 550 milhões. Isso ajuda a embelezar as cidades, prepara as cidades e tudo mais. Então, eu não vou me prolongar, eu quis apenas dizer, existem premissas, existe a necessidade de uma outra percepção. Nós não podemos tratar o problema de uma forma nova, olhando da forma antiga, porque nós vamos deformar o nível de importância do problema, ou da solução que ele pode nos oferecer. E aqui, não sei se o Patrick conseguiu, tem um vídeo só, que ilustra, um vídeo de 1 minuto, que ilustram algumas dessas coisas que a gente vem fazendo, e que são muitas. Uma pequena equipe muito boa, inclusive com gente que veio da Embratur, veio do Ministério. Nós temos hoje, por exemplo, 180 mil alunos estudando turismo no fundamental e no ensino médio aqui em São Paulo, e são as disciplinas mais procuradas. Eles vão estar aqui semana que vem, nós vamos ter um encontro sobre isso. Segura lá um pouquinho o vídeo, bota um pouquinho para trás, pensa no volume, baixar um pouquinho a luz, que fazem parte do turismo, se apresenta bem, né? Foi de improviso, né? Então eu não deu tempo para a gente, eu pensei de última hora aqui. E doutorados, mestrados em turismo, nós estamos agora tendo bolsas e tudo mais. Então, com os nossos parceiros da CNC, com os nossos parceiros do Conselho, com os nossos parceiros do Convention Bureau, com os nossos parceiros dentro do governo, porque vocês viram que tudo isso é com outras secretarias também, né? Bancos e tudo mais, nós queremos divulgar e queremos estruturar. Mas o mais importante de tudo é mudar a percepção do que realmente nós estamos falando. Nós não estamos falando daquela coisa antiga, quando se fala de turismo e se pensa aquilo que se pensava. Turismo e viagens hoje é outra dimensão, né? É uma dimensão que, se nós fôssemos o país de parques para o planeta, o mundo nos reconheceria como país verde. Mas, como nós não somos, né, nós trouxemos, no ano passado, 10 países para visitar o Vale do Ribeira, na ATTA, que é o evento mais importante desse segmento. China, Rússia, Estados Unidos, Alemanha. Eles vibraram. O vídeo, eles foram à loucura com esse negócio. E ficaram de cara que estava do lado de São Paulo, porque eles pensavam que iam viajar muito, né? Mas não, já chegou. Aí vieram de lá para cá, cidade enorme. Onde é que eu estou? Né? Nós temos muito para oferecer para os brasileiros e para o mundo. Agora, a decisão política, ela parte também do entendimento do que nós estamos falando. Nós não estamos mais falando o que a gente falava, nós estamos falando de outra coisa. O nome é o mesmo, o nome, turismo. Mas eu cuidei de botar viagem juntos para que se entenda o hardware. O hardware está ali, o aeroporto é nosso, o avião é nosso. Se não tem o voo, não tem a mercadoria, não tem a viagem, às 7 horas, 8 horas de estrada, ou 12 se a estrada for ruim, se faz em 1 hora. É o tempo que muda, né? É a aproximação, a conectividade. Então, são essas minhas palavras. Se der para passar o vídeo, baixar um pouquinho a luz, eu já agradeço e vamos passar um pouquinho dessa revisão desse andamento. Olha o volume, mais alto.
Obrigado, amigos. Desculpa, passei um pouquinho meu tempo, mas eles vão ter chance à tarde, eu não. Obrigado. Ok, secretário. Como sempre, dando aula de turismo para todos nós, né? E a gente tem o privilégio aqui na secretaria de termos pessoas competentes, né? Eu lembro do Clauri, foi secretário, Roberto Lucena, e agora nós temos o privilégio aí, e outros, né? E agora temos o privilégio de Vinícius Lumers, né? Que traz a tua experiência e compartilha o teu conhecimento, que é fantástico. Bom, gente, eu vou desfazer a mesa, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, para a gente tocar a nossa reunião aqui e já preparar que vem aqui ao palco o nosso próximo palestrante. Secretário, muito obrigado pela fala, muito obrigado pela presença, viu? Mariana, Alexandre, Verônica, tá? Vamos nos falando. Fiquem aqui se quiserem, será um prazer para nós que vocês continuem aqui participando do nosso encontro.